volta o tempo, o senhor vê que o tempo era mudado, hoje está tudo diferente. Nós estamos em Brasília a discutir pobreza, desigualdade, da maneira que elas serão afetadas pela mudança do clima. E por que isso é discutido? Porque no planeta inteiro já se verificou que os pobres, embora não tenham sido os causadores da mudança do clima, são os que vão mais sofrer. Ou seja, o dia que o muro cair, vai cair na cabeça deles primeiro. Daí que nós vamos discutir para o Brasil políticas e sugestões de como antecipar os efeitos da mudança do clima de forma a proteger, em primeiro lugar, as populações pobres do Brasil. Daí o motivo desse seminário. Uma coisa que falta ser discutida, principalmente aqui no Brasil, é o aspecto da adaptação. É o que impacta a questão da mudança climática na vida das pessoas e como é que elas podem se adaptar a essas mudanças climáticas no longo prazo. De qualquer maneira, a gente tem que se adaptar com o clima, mas a gente estranha muita coisa, porque quando era um clima que tinha antes, a gente se sentia melhor. Hoje a gente planeja às vezes plantar um legume, uma coisa e outra, mas acontece de dar certo e muitas vezes não dá mais certo. As pessoas, principalmente os mais velhos, né, chamando a atenção assim, para a mudança no ciclo de chuvas isso tem alterado, assim, por exemplo, tem dificultado muitas vezes os plantios, não só alimentares, mas também para geração de renda, onde as pessoas muitas vezes não têm mais a segurança, os velhos relatando, não têm aquela segurança que tinham antigamente, daquele período onde eles deveriam colocar, né, inclusive colocar as sementes ou as mudas no terreno, e sabiam mais ou menos, tinha uma projeção quando você teria o alimento ou o fruto disponível. Né? Chuva era muita, eu digo, há 70 anos atrás, aqui, que nem todas aquelas tradições, tinha umas 4, 5 cada farinha. Funcionava direto, o povo plantava muita mandioca, muito feijão, que dava, né? O cara plantava uma tarefa de mandioca aqui e tirava 100 sacos, 200 sacos de farinha. Plantava um salamão de feijão, que chama 10 quilos, tirava 10, 15, 20 sacos, né? Hoje o cara planta 10 quilos, não tira 1 quilo, né? Nós precisamos trazer essas preocupações à tona, à superfície, para dar densidade política ao tema da adaptação às mudanças climáticas, para que esse tema ganhe espaço na agenda de decisão em nosso país. Dessa forma, o desafio aqui foi pegar a contribuição de 10 grupos diferentes, tentar unir essas propostas e ter isso como plataforma inicial para a discussão de um documento que deve ser apresentado em 2011 para o governo brasileiro, justamente com diretrizes para a futura criação de um Plano Nacional de Adaptação para as Mudanças Climáticas. Com base nisso, a gente acredita que o diálogo público, tanto entre a sociedade quanto com o governo, possa ser aproximado e a gente consiga produzir um documento, um resultado palpável que ajude as populações, principalmente aquelas mais vulneráveis em nosso país, tanto nos centros urbanos quanto nas áreas rurais. Bom, a Casa Civil da Presidência da República, que tem a incumbência de fazer a integração das políticas do governo federal, vê com grande expectativa e com bons olhos o trabalho desse grupo de trabalho criado no âmbito do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas para cuidar de propor ações de adaptação a mudanças climáticas. Nós fizemos grandes avanços em termos de mitigação. O Brasil conseguiu reduzir as suas emissões em níveis de 12 anos atrás, pelo último inventário brasileiro. Mas em relação à adaptação, embora o nosso Plano Nacional sobre Mudança do Clima preveja essas ações, elas ainda não estão desenhadas, não estão delineadas, e é importante que num processo participativo, como é feito no âmbito do Fórum Brasileiro, essas propostas cheguem e certamente serão incorporadas no nosso Plano Nacional. A questão do planejamento e da gestão, que nós hoje temos instrumentos para construir um planejamento robusto, integrado no Brasil, porque hoje na área de saneamento, resíduos sólidos, segurança de barragem, recursos hídricos, enfim, combate à desertificação, nós temos propostas e temos um arcabouço técnico institucional
bem já amadurecido. O que nós precisamos é colocar isso em prática de uma forma integrada, né? Cada vez mais fortalecendo o planejamento dentro das políticas públicas. As políticas, de maneira geral, do Ministério, eles fortalecem e atingem diretamente a população que vai estar mais vulnerável aos eventos de mudanças climáticas. Mas o que a gente precisa fazer, e aí a importância dessa discussão que tem sido feita aqui, puxada pelo COEP, é justamente direcionar, adequar, dar mais ênfase a algumas dessas políticas e para que a gente tenha um efeito mais efetivo. O encontro aqui não tem só ambientalistas, eu acho que é muito interessante ver que tem o pessoal que trabalha com a questão agrária, tem o pessoal que trabalha com a questão energética, tem pessoas que trabalham fazem parte do movimento ambientalista, movimento feminista, então tem pessoas que trabalham com comunidades tradicionais, com educação. Então acho assim, que a primeira coisa importante, rica desse encontro é essa multimistura profissional de percepção e de visão. Segunda coisa é a distribuição regional. Então nós temos aqui no encontro pessoas que simplesmente representam todo o Brasil. O produto que nós trabalhamos é o lixo e com certeza o lixo em sua maioria se torna reciclável e nesse momento é uma mudança de comportamento de toda a sociedade. Nós temos consciência de que o lixo para nós ele evita que você polua o solo, evite que você emita gases por intermédio do chorume e dos lixões para a poluição atmosférica e dos lençóis freáticos. Então, a questão do clima, para nós, ela é muito importante. Então, é preciso que a gente entenda de uma vez por todas que as questões estão integradas e trabalhar em rede, né? Essa interdisciplinariedade, diversos olhares sobre o tema, podem contribuir muito e, de fato, criar e construir um arcabouço legal, jurídico, enfim, uma política pública, de fato, que possa enfrentar o tema de maneira mais eficiente. Então, acho que aqui a gente tivemos alguns momentos de não somente pensar na questão das mudanças climáticas enquanto causas e efeitos locais, mas também numa rede de possibilidades e de experiências. Então, a troca foi muito rica, não somente a troca de experiências, mas também de contatos. Então, muitas pessoas já combinando outras discussões. E acho que é o começo de de produção de documentos oficiais que, de fato, vão de encontro a esse anseio da sociedade civil brasileira. E para a gente foi uma oportunidade participar desse seminário do Grupo de Trabalho de Mudanças Climáticas, justamente para começar a olhar também para a questão de adaptação. Uma das coisas que nos preocupa muito quer dizer, como é que a gente cria mecanismos hoje para proteger os consumidores que serão afetados pelas mudanças climáticas. Então, é muito comum nas nossas cidades ou em diversas regiões do país a questão de grandes desastres naturais, numa situação em que o consumidor ele acaba perdendo quase tudo. Então, a nossa questão é um pouco como é que a gente pode discutir com o poder público, com as empresas, mecanismos de proteção dos consumidores nessas situações, por exemplo. Além de vários outros aspectos que o consumidor tem que perceber em relação à necessidade de adaptação às mudanças climáticas.